Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meu nome é Carlos Henrique e este é o canal Doutrina dos Apóstolos, sempre trazendo uma mensagem com base na Bíblia. Eu estava orando ainda agora e o Senhor trouxe uma palavra no meu coração ao término da oração, e é uma palavra que falou muito forte comigo e eu decidi compartilhar com vocês. É uma palavra que está no livro do profeta Malaquias. Eu acho uma coisa muito curiosa quando fala Malaquias, muitas pessoas automaticamente pensam Malaquias 3:10, fala de dízimo. Mas o livro de Malaquias não fala só de dízimo, não fala só de oferta, não fala só isso. O livro de Malaquias tem muito mais do que somente dízimo. Então eu quero compartilhar com vocês algo muito glorioso da parte de Deus. E eu creio que isso vai fortalecer a fé de vocês. E você que não é crente, você deveria repensar sobre os seus caminhos. Antes de ler a palavra do Senhor, eu queria fazer uma pergunta para que você pensasse sobre isso. Você que é crente, você tem achado inútil servir a Deus? Ou você que não é crente, você acha inútil servir a Deus? Você acha que é desnecessário? Você acha que não faz sentido? Você acha que não tem lógica? Essa é uma dúvida que já tinha surgido no Antigo Testamento. Essa não é algo novo, isso não é algo revolucionário. Nossa, eu não quero servir a Deus, eu não quero ser da igreja, eu vou ser diferente. Isso não é algo novo, isso também aconteceu no Israel Antigo, no tempo do Antigo Testamento, e eu vou provar para você agora, na Bíblia, no livro do profeta Malaquias, começando do capítulo 3, a partir do verso 13, e eu vou seguir até o capítulo 4, que são apenas alguns versículos, então é bem curtinho. Assim está escrito na palavra do Senhor. Vocês têm, isso é o Malaquias 3:13, estou começando desse ponto. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda assim perguntam, o que temos falado contra você? Então, olha a hipocrisia das pessoas. Deus está usando o profeta para falar com as pessoas, e o Senhor na revelação, ele fala o seguinte: vocês têm falado, a acusação de Deus contra as pessoas é o seguinte: vocês têm falado palavras duras contra mim. Só que vocês se perguntam o que temos falado contra o Senhor. Então olha a hipocrisia muitas das vezes das pessoas. E o versículo 14 diz, o Senhor responde: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Então olha que interessante, já no Antigo Testamento as pessoas estavam falando, é inútil servir a Deus, o que eu vou ganhar quando eu vou até Deus? O que eu vou ganhar quando eu oro? O que eu vou ganhar se eu ficar me lamentando diante de Deus? É inútil. Por isso, vamos considerar felizes os arrogantes, porque eles prosperam, os que praticam o mal escapam ilesos. Então olha o pensamento daquelas pessoas já no Antigo Testamento, isso não é algo novo. Às vezes você que é crente e está desanimado, às vezes você que nem é cristão, você fala, não vale a pena servir a Deus, porque olha quantas pessoas corruptas e Deus não faz nada, onde está Deus? Você olha para esse mundo que está um caos e você fala, mas Deus está permitindo isso? Onde está Deus? Que Deus é esse? Onde tem pessoas arrogantes no poder, falando em termos eclesiásticos, tem pastores arrogantes, pastores adúlteros. Onde está Deus? Será que Deus existe? Que Deus é esse que eu vou servir? Se for para mim ser crente assim, não vale a pena. E aqui no Antigo Testamento, eles tinham esse mesmo problema, essa mesma dificuldade, até o ponto que o Senhor teve que tratar com eles dessa forma, porque as pessoas estavam dizendo, é inútil servir a Deus. O que eu vou ganhar quando eu obedeço a palavra de Deus? No versículo 15 diz, vamos considerar felizes os arrogantes, porque eles prosperam, eles praticam o mal e escapam ilesos os que desafiam a Deus. Quantas pessoas não têm desafiado a Deus, falando que Deus não existe, que Deus nunca vai se manifestar, que Jesus é uma piada, que Jesus não é o Salvador? E a Bíblia está dizendo exatamente isso. Só que no versículo 16, de diferente forma, sempre quando tem aqueles que não servem, que zombam, que são arrogantes, que acham inútil, sempre vai ter um remanescente que diz no verso 16: depois, aqueles que temiam o nome do Senhor conversaram uns com os outros
e o Senhor ouviu com atenção. Então olha que interessante, da mesma forma que tinha aqueles que zombavam de Deus, aqueles que achavam inútil servir a Deus, também tinham aqueles que se reuniam para conversar, tinham aqueles que se reuniam para fazer culto, para adorar o Senhor, para falar a respeito dessas coisas. Não, vamos continuar temendo o nome do Senhor, vamos continuar honrando o Senhor nosso Deus, porque nós sabemos que existe um dia que o Senhor vai se manifestar. Existe um dia preparado de juízo e de sentença. Então, da mesma forma que existe o arrogante, existe também o justo, aquele que teme a Deus. E sabe o que é o mais interessante? A Bíblia vai dizendo nesse versículo 16 que foi escrito um livro como memorial na presença do Senhor acerca dos que temiam e honravam o seu nome. Então olha que interessante, da mesma forma que o Senhor estava atento às pessoas que achavam inútil servir a Deus, Ele também estava atento aos que temiam a Deus. E Deus achou isso tão de necessário, importante, tão importante, que Ele falou, escreve um livro, e esse livro vai ser de memorial para mim. E por que Deus fez isso? Por essas pessoas que temiam o nome do Senhor. Aí no verso 17, entra uma revelação muito profunda na palavra de Deus que diz: no dia em que eu agir. Então observa, existe um dia que Deus vai agir, existe um dia marcado. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. O que é o tesouro pessoal de uma pessoa? Porventura não é algo que a pessoa guarda com muito esmero, com muito cuidado. E agora a palavra de Deus está falando o seguinte, que essas pessoas que temem o nome do Senhor, essas pessoas que não são arrogantes, que não acham inútil servir a Deus, a Bíblia está falando que Deus escreveu um livro memorial para se lembrar dessas pessoas. E no dia em que Deus agir, a Bíblia está falando que essas pessoas vão ser especiais para Deus. Essas pessoas vão ser diferentes, elas vão ser separadas. E tesouro fala de algo valioso. Então olha que interessante. Essas pessoas que temem a Deus, nós que servimos e temos temor diante do Senhor, a Bíblia está dizendo que no dia que Deus agir, algumas pessoas, essas que temem o nome do Senhor, vão ser como um tesouro especial, vão ser algo diferenciado para o Senhor. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então olha que sentença severa. Vai chegar um dia, e tem um dia marcado, existe um propósito para tudo na vida. E tem um dia que Deus marcou na sua agenda falando, vai existir um dia que eu vou me manifestar. E nesse dia, todo mundo vai ver a diferença daquele que me serve e daquele que não me serve. Porque hoje tem muitas pessoas zombando o meu nome. E eu estou anotando, eu estou observando. Da mesma forma, tem muitas pessoas que temem o meu nome. Tem muitas pessoas que estão sendo humilhadas por causa do meu nome. Tem muitas pessoas passando dificuldade. Escreve num livro, deixa isso diante de mim, porque no dia que eu me manifestar para trazer julgamento, essas pessoas vão ser como um tesouro especial para mim. Eu trato eles como se eu fosse o pai deles e eles fossem o filho que me obedecem. E naquele dia vocês vão ver a diferença dos que me servem e dos que não me servem. E aí entramos no capítulo 4 e agora começa a profecia, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. E Deus está falando que o dia em que Ele se manifestar vai ser um dia ardente como uma fornalha, que significa, é um dia de juízo, é um dia de julgamento, é um dia de castigo. E Deus está falando que certamente esse dia vem, e todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como a palha, e aquele dia que está chegando ateará fogos neles, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Eu, quando era pequeno, imagino que a maioria de vocês, quando era pequeno, quem nunca brincou numa fogueira, você pegar palha, pegar coisas assim inúteis e tacar só para ver queimando. Às vezes, quando o pai ou o avô fazia ali, estava ajuntando palha, estava juntando alguns trapos talvez para ser queimado, alguns papéis velhos. E lógico, a gente como criança, a gente vê fogo, você quer estar perto, quer pegar um pauzinho, quer colocar lá, quer fazer... Você quer ver o negócio literalmente pegando fogo. E quantas vezes nós não, brincando dessa forma, pegamos ali algum papel inútil, algum pouquinho de palha e jogamos somente para ser queimado.
E o que eu quero falar com isso? Nós sabemos que o fogo incinera de uma forma que não deixa lembrança, não deixa resíduo, é totalmente destruído. E Deus está falando que essas pessoas que são arrogantes, todos os que são arrogantes, essas pessoas que acham inútil servir a Deus, Deus está falando que certamente vem o dia. E quando esse dia vier, ele vem ardendo como uma fornalha. E quando esse dia vem, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Essas pessoas vão ser destruídas pelo juízo e pelo julgamento de Deus. Existe um dia determinado, você não pode mudar isso. Você pode acreditar ou não, você pode crer ou não. O fato de você não crer não significa que esse dia não vai acontecer. É a mesma coisa. Eu sempre vejo pessoas falando, Deus não existe porque eu não vejo. Se a gente fosse usar essa lógica babaca, então você tinha que considerar que você não vê o oxigênio, você não vê o ar e você está respirando. Então quer dizer que porque você não vê, não existe. Não faz sentido esse argumento, não faz sentido, não faz sentido. E Deus está falando, aquele dia vem e essas pessoas vão ser como palhas, elas vão ser destruídas por causa do fogo do juízo. Mas os que têm, os que eu escrevi um memorial, os que estão escrito o livro, o nome nesse livro, esses vão ser diferentes. Esses vão ser um tesouro especial para mim. Eu vou guardar eles de uma forma especial. Eu vou prevenir, eu vou proteger esses que temem o meu nome, esses que se reúnem para falar do meu nome, para honrar o meu nome. O versículo diz, aquele dia que está chegando como fogo, até terá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Sabe o que Deus está falando? Que esse dia que vem, não vai sobrar nenhum desses arrogantes, não vai sobrar pessoa má, não vai sobrar pessoa arrogante, não vai sobrar pessoa que menospreza, que acha inútil servir a Deus. Porque a Bíblia claramente está falando, não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, olha que glorioso, Deus está falando claramente que você, o ímpio, a pessoa que não reverencia, que não teme, que não acredita, se você não se arrepender, você vai ser destruído naquele dia. Em contraposto, você que teme o nome do Senhor, você vai ser curado. A justiça vai nascer como um sol, a Bíblia está dizendo, e este sol vem trazendo cura, vem trazendo restauração, vem trazendo paz, e diz a Bíblia, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Então, hoje nós talvez estamos presos nesse curral, nós estamos sendo preservados pelo Senhor nesse lugar, mas vai chegar um dia que nós vamos sair soltos, livres. Usando uma analogia mais simples para a gente entender, imagina o seu cachorrinho de estimação, imagina que ele está preso na corrente, mas daí você chega e solta ele. Qual é a alegria do seu animal de estimação quando você solta ele da corrente? Quando você, talvez que mora em apartamento, leva o seu animalzinho para dar uma volta para fora, ele fica extasiado, ele quer correr para todo canto, ele quer cheirar tudo, ele sai pulando, ele sai correndo, às vezes, se for possível, ele até te deixa para trás, porque a alegria dele é tanta em sair correndo, em se divertir, pela alegria, pelo prazer de estar solto. Então é a mesma coisa, Deus está falando que aquele dia, para nós que tememos o nome do Senhor, vai ser um dia de liberdade, vai ser um dia de alegria, vai ser um dia glorioso. E a Bíblia ainda diz, e depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu achei isso algo muito glorioso e eu não podia guardar isso somente para mim, eu precisava compartilhar com vocês. Porque existem muitas pessoas arrogantes, muitas pessoas que acham inútil servir o nome do Senhor. A escolha é o que eu sempre digo, a escolha é tão somente sua. Se você acha inútil, eu não posso fazer nada. Tudo que eu posso fazer, que eu já falei em outros vídeos, é compartilhar a palavra de Deus, é orar pela sua vida, é pregar a palavra, é anunciar. A questão de crer, de acreditar é unicamente, exclusivamente sua decisão. Acreditar se isso realmente é verdade ou não. Mas como eu acabei de dizer, o fato de você acreditar que isso não é verdade, não muda o fato de que Deus existe. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu te agradeço mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.